Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém. Sinceramente, você escreveria isto aqui para as pessoas? Meus amados, a segunda epístola do apóstolo Paulo, dentro de um estudo sistemático das mesmas, ele está em um assunto em que nós chamamos teologicamente de soteriologia. Por quê? Porque Romanos, primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios e Gálatas, vai tratar de assuntos inerentes à salvação. Começando com a revelação do pecado do homem caído, fraco, limitado. Paulo vai tratar que este pecado que atacou o homem desde os primeiros pais, Adão e Eva, este pecado trouxe um distanciamento de Deus. E aí o homem afetado pelo pecado está inabilitado de chegar-se a Deus. Por quê? Porque o homem é transgressor, o homem é passivo de erro, o homem errou o alvo, o homem prevaricou contra Deus, o homem transgrediu os mandamentos de Deus, o homem desobedeceu princípios divinos de Deus. Deus traça-lhe limites e este homem, a bel prazer, para conhecer aquilo que não era lícito conhecer, para provar de coisas que não eram permitidas, o homem se envaidece, cresce e peca contra Deus, voltando-se para o seu Criador. Deixou de observar e ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz da serpente.
E Paulo escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, com medo de que a pureza do evangelho não seja mal vista e as pessoas não entendam o verdadeiro foco do evangelho, que a pregação é simples e objetiva. O pregador prega sobre Cristo ressurreto, um Cristo que salva, que liberta, que prepara, que santifica, que justifica, e ele prepara esse homem para um dia estar com ele nas mansões celestiais. A mensagem é objetiva, a mensagem é principal. Ouve e entende o douto e o indouto. Todas as pessoas entendem que a única solução, o único caminho, o único meio, o único nome para o qual devamos ser salvos é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Glórias a Jesus. Então os assuntos tratam da soteriologia, da justificação, da salvação, da regeneração e da glorificação em Cristo Jesus. Estas epístolas apontam o pecado e apontam o meio, o caminho, a solução para que o homem se achegue a Deus. Se os irmãos podem lembrar, na primeira epístola aos Coríntios, uma igreja fundada pelo apóstolo, no sentido de organização, de nutrição espiritual, a preocupação primária de Paulo é com a igreja. Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Paulo diz que não tem a sua vida como preciosa. Paulo fala que está acorrentado em Cristo. Paulo não é mais senhor da sua vida. Ele agora é servo de Jesus Cristo. Ele é apóstolo por excelência. Ele mesmo foi chamado, comissionado por Cristo para pregar o evangelho, sem arrudeios, sem desvios, mas dizendo que Jesus Cristo ressuscitou e ele salva a qualquer criatura que se volte voluntariamente para ele. Na sua primeira epístola, Paulo está empolgado. Paulo vai tratar de alguns assuntos corriqueiros na igreja de Corinto. Eu já falei que Corinto ficava num istmo, e ali o deus de Corinto era Poseidon, o deus das águas, dos mares. Lá em Corinto tinha o templo de Afrodite. 1000 mulheres se prostituíam com os marinheiros que viam que aflorava no porto de Corinto. As mulheres de Corinto era considerada, eles chamavam um termo técnico, corintiasestai, ou seja, mulheres prostitutas voltadas ao erro. Toda mulher que via de Corinto, todo mundo dizia, é prostituta. Por quê? Porque efervescia a prostituição. O cheiro do ar de Corinto era de pecado. As pessoas saíam dos grandes templos de Afrodite, de Apolo, e iam se prostituir. Ofereciam sacrifícios e prostituição. E foi ali que Paulo, ele endereça a sua primeira epístola. Para tratar de assuntos concernentes à ceia do Senhor, administração do culto, falar sobre os dons espirituais, falar sobre casamento, qual é o princípio de Deus para o casamento. Então Paulo está animado, está empolgado, Paulo está vivendo momentos felizes, mas todo cristão, todos aqueles que se enveredam por caminhos de seguir a Cristo na sua postura de um verdadeiro cristão, encontrarão dificuldades na vida de pregar a palavra do Senhor. O tempo passa e tudo aquilo que são flores torna-se uma tormenta. Paulo agora, irmãos, ele vai endereçar a sua segunda epístola. Essa epístola de Paulo não tem um cunho sistemático. Paulo não vai tratar de coisas sistemáticas concernentes à teologia da salvação, mas Paulo vai tratar agora, nesta epístola, de coisas particulares sua. Esta epístola
é a epístola que Paulo fala das suas mais profundas aflições, das suas lutas da alma. Por quê? Porque os coríntios foram ensinados e agora rejeitam voluntariamente o apostolado de Paulo. Por quê? Porque disseram que Paulo, ele não conviveu com Cristo, Paulo não tem chamada apostólica. Paulo vai dizer, não, eu fui comissionado pelo próprio Jesus no caminho de Damasco. Glórias a Jesus. O grande expositor do Novo Testamento, Robert Gandray, escreve o seguinte: segunda epístola de Paulo aos Coríntios permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo Paulo, seu ministério apostólico e sobre o relacionamento com as igrejas que fundou e nutriu. Paulo vai tratar de algumas coisas nesta carta. Paulo vai tratar da doutrina da nova aliança em Cristo Jesus. Paulo vai tratar do ministério da reconciliação. Paulo vai tratar da habitação celeste. Paulo trata da sua experiência de arrebatamento e a sua visão beatífica. Paulo vai tratar do seu espinho na carne. Paulo vai tratar da defesa do seu apostolado. Se os irmãos observam no capítulo 12, versículo 11, por favor. Paulo vai dizer o seguinte: fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangestes, porque eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos seus excelentes apóstolos, ainda que o que? Nada sou. Meus irmãos, os irmãos de Corinto incentivaram a Paulo para que ele pudesse expor as suas visões, as suas experiências, os seus momentos particulares com Deus. Por quê? Porque em Corinto havia a crença de que quanto mais você subisse nas esferas transcendentais, e aquilo que Pitágoras fala nas esferas celestiais, que quanto mais você se aproxima do transcendental, mas há uma purificação do seu espírito. Por quê? Porque havia em Corinto um pensamento gnóstico, e Paulo vai postular contra o gnóstico, no sentido de que não somente o espírito tem vez diante de Deus, mas Paulo vai dizer que todo homem integral, carne, alma e espírito, foram criados por Deus, e Deus um dia vai estabelecer uma comunicação direta entre aquilo que foi no Éden e aquilo que foi estabelecido com Cristo Jesus. Então cai por terra o pensamento gnóstico lá na igreja de Corinto. E olha, irmãos, que Paulo se empolga, e tenhamos o cuidado de não nos empolgarmos com aquilo que Deus faz em nossa vida. Nós temos uma certa jactância de falar das nossas experiências com Deus e dizer para a igreja que a gente pagou o preço, que tivemos uma visão, que Deus falou particularmente conosco, que Deus nos chamou como não se chama mais ninguém, que Deus tem uma obra específica na minha vida. Isso torna a pessoa um pouco egoísta e acha que foi escolhida, privilegiada por Deus. Paulo vai dizer que ele não é nada, ele é um miserável entre os pecadores, ele é o pior, e ele foi levado por isso, ele foi constrangido pelos coríntios, e ele começou a contar coisas, e ele agora vai entender que ele não é nada, mas Deus é tudo na vida dele. Nós só estamos aqui nesta noite pela graça, pela imposição da justificação de Deus em nossa vida. Nós só estamos aqui porque ele nos concede o oxigênio para que nós respiremos e estejamos na sua presença. Que nesta noite você possa levantar mãos santas para os céus e dizer: Senhor, eu agradeço pela minha vida. Glórias a Jesus. Paulo é um homem de visões, irmãos. Paulo tem uma grande visão no capítulo 9 de Atos. Paulo está em Jerusalém
E Paulo está enfurecido. E ele sabe que lá em Damasco, irmão, segundo Flávio Joséfos, tinha entre 30 e 40 sinagogas, muita gente. Damasco é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. E Paulo sabe que lá em Damasco existe grupo de cristãos que ele chama do caminho, como se fosse uma seita. Paulo é um fariseu. Paulo é da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, circuncidado ao 8º dia. Paulo tem presunções, ele fala isso não somente com emoção, mas ele fala com orgulho. Eu sou fariseu, era fariseu, e ele testifica essas coisas. E ele vai até a presença dos sumos sacerdotes e eles pedem documentos para que ele tenha passagem livre para ir até Damasco, para acolher homens, mulheres, crianças, velhos, seja quem for. Paulo tem um projeto, mas Deus tem outro projeto na vida de Paulo. Enquanto Paulo age com uma coisa profunda, com violência, Deus tem um amor para Paulo. Enquanto Paulo programa uma viagem, Deus tem um encontro com ele no caminho. Deus é Deus. Aqueles que se levantam contra a obra de Deus vão cair do cavalo, porque Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é justiça, Deus é fiel. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O próprio Jesus se encontra com ele. Paulo tem um encontro com Jesus. E a vida de Paulo começa a mudar. No capítulo 22, versículos 17 e 18 de Atos, Paulo tem uma visão no templo em Jerusalém, está orando a Deus. Deus disse: Paulo, sai daqui que o povo quer lhe matar. E Paulo sai da cidade. Lá no capítulo 16, versículos 8, 9 e 10... Paulo está em Troade, e de noite Paulo tem uma visão de um varão macedônico, que aparece para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo foi. Lá em primeira carta de Paulo, em Atos capítulo 18, versículos 9, 10 e 11, Paulo está em Corinto e passa 1 ano e 6 meses em Corinto. E o trabalho parece que está minguado, o trabalho parece que não evolui, mas Deus aparece em oração para Paulo e disse: não tenha medo, não se preocupe, que eu tenho muita gente nesta cidade que vão aceitar o meu nome. Eu quero dizer para você nesta noite: não baixe a guarda, Deus não lhe iludiu. O que Deus prometeu, Deus tem propósito na tua vida. Glórias a Jesus. No capítulo 23, versículo 11, Paulo vai subindo as escadarias da torre de Antônia. Os judeus estão embaixo, enfileirados. Paulo levanta a mão e disse: varões, eu quero contar o testemunho que eu tive no caminho de Damasco. E Paulo conta, a multidão está extasiada com o que Paulo falou. Então são visões de Deus. E estas visões, por incrível que pareça, cria um sentimento de certa vanglória na presença de Deus. Ora, Paulo tem visão, Paulo tem arrebatamento do Senhor. Aí no capítulo 12 agora, Paulo vai falar de uma visão que teve há 14 anos atrás. E Paulo diz assim: em verdade que não convém o quê? Gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. As revelações não são de Paulo, as revelações são do Senhor. Você não tem nada, quem tem é Deus. É Deus que lhe dá voz para cantar, é Deus que lhe dá voz para pregar,
É Deus que lhe dá entendimento de você ler e entender os mistérios de Deus. É Deus que dá disposição para você orar. É Deus que te dá dom para que você possa orar pelo enfermo, o enfermo ser curado. É Deus que lhe dá a unção de Deus para você chamar as pessoas à frente e Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo. É Jesus que coloca a palavra na tua boca para você pregar e o mais vil pecador se render aos pés de Jesus. Então você é vaso, mas o oleiro nesta noite é Ele que trabalha, é Ele que fala, é Ele Deus que prepara, é que capacita e que lhe instrui em todas as coisas. Glórias a Jesus. As visões e revelações são do Senhor. Aí Paulo vai usar uma técnica dos rabinos. Os rabinos diziam para que não haja exaltação naquele que faz a prédica. E quando a prédica se revela-se ou fala sobre ele, ele tem que colocar a pessoa na terceira pessoa, ou seja, falar do homem e não dele. Por isso que Paulo diz, conheço um homem, era ele próprio, mas para que ele não pudesse se exaltar. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Quem diz amém por isso? Aí Paulo continua, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Os judeus mais místicos diziam que existiam 7 céus, mas os mais ortodoxos, os rabinos das academias, diziam que existiam 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico que você vê, onde voam as aves, tem as nuvens. Existe o céu sideral, é o céu da lua, das estrelas, do espaço sideral. E existe o terceiro céu, que é a morada, o trono da graça de Deus. Paulo está em oração, e o Senhor, aquele que pode fazer, aquele que tem condições de fazer, aquele que pode fazer maravilhas, arrebata em espírito a Paulo e leva até o terceiro céu e mostra-lhe coisas que não é digna dizer, coisas indizíveis. Eu estou pedindo a Deus que nesta última hora, Deus nos dê visões do céu. As pessoas estão tendo muitas visões até do inferno, mas eu quero ter visões do céu, coisas transcendentais, que Deus nos mostre coisas aparentes daquilo, porque nós não podemos conhecer na íntegra, mas que Deus comece a revelar coisas que nos esperam, que está guardada, preparadas, para que quando a noiva do Cordeiro ascender às alturas, nós possamos ver coisas inefáveis. Glórias a Jesus. Ele é levado ao terceiro céu. Versículo 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim ver, ou de mim ouvir. Aí versículo 7, Paulo diz, e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, todos nós temos um espinho na carne, todos nós, nas nossas necessidades mais profundas. E por que Deus faz isso? Para você saber que você não é nada, que você sem Ele não pode fazer nada. Satanás muitas vezes tem soprado
em muitos ouvidos, no nosso ouvido, que nós somos alguma coisa. Se nós não tivermos, a coisa não anda. Aí Deus coloca e deixa um espinho na carne, para que nós saibamos que a glória é dele, o poder é dele, é ele que faz, é ele que trabalha. Eu conversei ontem com a irmã Laodiceia no WhatsApp, e ela disse: pastor, como eu estou feliz, aleluia. Estava entubada, desenganada, mas já está em casa, pela graça de Deus. É Deus que domina os hospitais, é Deus que domina a UTI, é Deus que está com o crente entubado ou não, e é Deus que tira do entubamento, para que o seu nome seja glorificado. Glórias a Jesus. Paulo está sofrendo com este espinho, e Paulo vai orar a Deus, não uma vez, não duas, mas 3 vezes. E ele ora para que o Senhor desvie dele este espinho na carne. Agora vê o que Deus diz para Paulo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, no capítulo 5, Paulo vai dar a receita para nós do que é o sofrimento. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu estava ouvindo certa vez, lendo sobre um expositor, sobre Paulo, justamente na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. E eu parei e disse: Senhor, por que Paulo se gloria nas tribulações? O expositor, de forma bem simples e objetiva, ele traçou uma analogia entre a visão de Paulo, no capítulo 5, versículo 3, em uma situação drástica da nossa vida. Aí o expositor disse: o que é tribulação? Tribulação para ele era alguém que queria atravessar um lugar para outro, e havia um precipício entre 2 montes, e no meio do precipício uma ponte de cordas se puindo, se quebrando. Aí o expositor diz: quem confia em Deus vai passar por esta ponte. A ponte está se quebrando, as cordas estão se puindo, mas a certeza do coração de quem passa é que enquanto ele não passar, a ponte não vai cair. Ela pode cair depois, mas enquanto não cai, eu quero dizer para você nesta noite, parece até que a ponte quer cair, mas você vai passar, você vai para o outro lado, o nome do Senhor vai ser glorificado. Levanta a tua cabeça, vai para casa nesta noite. O problema é difícil, mas Deus cumprirá conforme a sua palavra. Glórias a Jesus. Tribulação. Ninguém quer passar por tribulação, irmãos. Se no culto alguém falar de tribulação, o culto foi uma negação. Ninguém vem contar fraquezas.
As pessoas estão acostumadas a contar a vitória sempre. As pessoas não aprendem com os sofrimentos. As pessoas esquecem que Deus é o oleiro por excelência. Que nós somos um vaso fraco, limitado. E a gente não sabe que muitas vezes Deus nos coloca no cadinho para ser provado, para aperfeiçoar nossas vidas. Que os sofrimentos da era presente não se comparam com as bênçãos de Deus tem para fazer em nossas vidas. Que Deus prepara, que Deus coloca em situações difíceis para que nós possamos ser criados e construídos por Deus. Você muitas vezes passa por dificuldade na sua família, com seus filhos, com seu esposo, dentro da igreja, mas porque Deus está preparando algo muito maior para a sua vida. Aguente a tribulação do tempo presente. A ponte não vai se quebrar em nome de Jesus Cristo. Você vai conseguir chegar aonde Deus quer que você consiga. As promessas de Deus não caíram por terra. Eu quero nesta noite fazer fincapé nesta palavra. Alegra o teu coração, se alegra no teu Deus. Levanta a tua cabeça. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Glórias a Jesus. Aleluia. Aí Paulo no versículo 10. Paulo vai desfechar o que ele começa a falar no capítulo 12. Paulo vai dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Se você está com um problema no seu lar nesta noite, vá para casa crendo que essas injúrias, estas perseguições, estas angústias na alma, é para te fortificar. Parece loucura, mas não é. É para você aprender a levantar a cabeça e saber que ser cristão não é viver num campo de flores, que nós precisamos concentrar a nossa esperança em Deus, que nós possamos pensar nas coisas do céu, que a vida de cristão é assim mesmo, é de sofrimento, de perseguições, de ingratidões. Não faça nada esperando nada de ninguém. Trabalhe voluntariamente para Cristo. Cristo é fiel. Ele não vai te deixar iludido. Ele nunca iludiu ninguém. Os problemas chegam, a dificuldade chega, a morte chega em casa, a doença chega, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer fincapé nesta palavra, sair daqui crente, não deixar que as agruras da vida venham nos entristecer, mas que nós fiquemos esperando em Deus. A promessa é fiel, Deus é poderoso, o que está escrito vai ser cumprido. Os sonhos, os projetos, tudo quanto Deus tem falado na minha e na tua vida há de se cumprir. Levanta a cabeça, aguarda, porque quando nós estamos fracos, aí nós somos fortes, porque aquele nos fortalece na sua presença. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então Paulo está convicto agora que ele não precisa se gloriar em tantas coisas que tem.
Porque ele sabe que é fraco, que ele não é nada. E quando eu falo nada, é nada mesmo. A gente sempre pensa que é alguma coisa. A gente sempre pensa que pode. A gente sempre pensa que realiza. A gente fala uma coisa aqui, daqui a pouco tudo dá errado. A gente está bem agora de saúde, daqui a pouco o mal está. Estamos alegres agora, depois estamos tristes. Paulo sabe que entre este meio, em sofrer, servir a Cristo, está bem ou está mal, ele sempre vai ser fortificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele sabe que essas fraquezas vão aprimorar a sua vida espiritual. Então vá para casa nesta noite confiando em Deus, levantando a tua cabeça. Creia que o milagre é possível na presença de Deus. Não importa o tempo, não importa a circunstância, não importa a situação, Deus, Ele há de fazer um milagre na sua vida. Glórias a Jesus. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Que dê a mão dos fracos e fortes nesta noite. Levante-se glorificando o nome do Senhor.